força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso do BNI. Estamos ainda gravando em Brasília e queria desde já, deixar aqui meu agradecimento ao Bruno Morato e ao Rodrigo Vilela por ter me cedido seus membros para que a gente pudesse gravar. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E agora a gente vai conversar um pouco com a Kelly, que vai trazer para a gente um pouco de como foi ser uma membro fundadora aqui no Distrito Federal. Vamos saber um pouco dessa história. Kelly, obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Eu sempre falo no começo do podcast que eu me sinto muito satisfeita em saber que membros do BNI param um pouco do seu tempo, de tudo que tem para fazer, para vir aqui contar um pouco de como foi entrar no BNI, do que é vivenciar o BNI, para que a gente possa deixar para as pessoas o além da reunião, o além daquela nossa reunião semanal. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui. E é até um pouco engraçado, né? Porque as pessoas fazem piada, né? Ah, você foi picada pelo vírus BNI, porque depois a gente não para mais de falar sobre ele, né? Então, qualquer tempo para falar sobre isso é interessante, é bom. E toda oportunidade de motivar as pessoas que às vezes estão precisando de um apoio na vida empresarial, eu acredito que é interessante também a gente participar disso para que possa alcançar mais pessoas com essa oportunidade. É isso, verdade. Como foi? Me conta pra gente um pouquinho de como foi a primeira vez que você ouviu falar do BNI. Bom, o BNDEF ele começou em 2020, na época da pandemia. Então, eu acredito que muitos empresários estavam passando por alguns momentos turbulentos ali, tanto psicologicamente quanto financeiro, em diversos contextos, né? Você não estava vendo sua família, você não sabia como seria com o seu funcionário, e até mesmo a sua profissão. Então, eu participo do BNI hoje em dia, mas quem me convidou a conhecer foi o meu primo que participa do BNI lá em Londrina. Então, ele me mandou mensagem, falou que tinha entrado numa equipe, que ele estava gostando muito da metodologia e que ele sentia que iria ser um alicerce ali, né, para a profissão dele naquele ciclo e que estavam criando no DF, para eu dar uma oportunidade e ir atrás. Sim. Pois é, e aí a diretora executiva Mariana Bogos, ela me convidou para ir como convidada dela, conheci a equipe, entrei. Salvo engano, eu acredito que tinha 5 ou 6 pessoas além de mim na época. E foi uma sementinha plantada em continuidade com muita força de vontade dos meninos, né? O Rodrigo e o Bruno. Porque aqui no DF começou o lockdown em 18 de março e perdurou por muito tempo. Então eu recordo que quando a gente se viu pela primeira vez, os membros, depois de ter lançado, depois daquele processo todo, nós nos vimos e todo mundo, eu achei que você era baixinha, não sei o quê, porque ninguém se conhecia. Né? Tudo era online, tudo era virtual e a gente passou pelo processo depois de aprender o que de fato é uma reunião presencial. Sim. Então, hoje em dia, a regional está ficando madura nesse sentido, lógico, mas a jornada foi interessante de ver como começou, se desenvolveu do online numa atipicidade, né? Porque não tinha antes, e como nós estamos crescendo hoje em dia no presencial. Foi desafiador, né? Porque eu nunca tinha ido numa reunião presencial para entender como que era. Aham. Então, eu acho que assim como todas as pessoas que aceitam esse desafio de acreditar numa equipe de lançamento, a gente se desafia, né? A gente pergunta, será?
Mas hoje em dia eu vejo o quanto valeu a pena eu também ajudar ali a plantar a minha sementinha dentro do BNI para chegar na data de hoje, onde a regional já tem 4 anos e meio. É verdade. E me fala qual foi o maior desafio que você encontrou nessa transição entre estar no online 100% e começar para o presencial. Vocês foram aos poucos? Foi uma vez presencial, no mês? Como é que hoje está o BNI piloto? Bom, o piloto ele era 100% online, né, e aí depois de um tempo ele começou a ter uma vez no mês a reunião presencial. Assim como qualquer mudança e qualquer reflexo que o empresário tem, né, "Nossa, como assim vão mandar em mim quando eu entrei aqui?" Era um outro combinado, né. Aham. Muitas pessoas acabaram reclamando, né, mas a partir de certo momento, começou comentários na equipe de que realmente o presencial era até prazeroso você acordar mais cedo, porque em Brasília tudo é longe, né, mas era mais prazeroso você acordar mais cedo para você poder chegar, conversar com as pessoas, estar presente de fato. Então, hoje em dia nós temos a nossa equipe a cada 15 dias presencial, né, ainda reveza, em alguns momentos específicos pode chegar a 3 reuniões no mês, mas nesse contexto ela permaneceu híbrida mesmo. Que maravilha. E você acha que qual foi o maior desafio que vocês tiveram, porque eu imaginando, eu nunca formei uma equipe online. Todas as equipes que eu já lancei, elas são presenciais. Mas me conta como foi esse desafio de não estar com as pessoas, a confiança, me fala um pouco, como era? É a Então, mesma? é aquela frase que a gente fala que para o empresário ficar sozinho e às vezes ter um apoio ali do colega, conversar dos desafios é importante. Eu acho que pra gente foi num time muito interessante, porque nós estávamos na pandemia. Então, por muitas vezes eram as únicas pessoas que eu tinha para conversar. Então aquilo se tornou um processo, mais fácil de lidar, né, foi mais transitório para nós, porque nós acreditamos numa oportunidade, um momento desafiador a nível mundial, aonde a gente acreditou que uma metodologia iria nos ajudar. Mas lógico que a construção de relacionamento ali, de conversar com aquelas pessoas, ainda mais no começo, que era um grupo muito pequeno, e para o online é difícil mesmo da pessoa conseguir visualizar o que pode ser. Eu, particularmente, só entendi o que era depois que começou as reuniões presenciais. Então, nesse contexto todo, eu acho que o que facilitou para a gente foi a gente confiar que essa metodologia iria dar certo, construirmos relacionamento naquele momento desafiador de 2020. Então, eu acho que tudo se somou. Tanto o timing, quanto acreditar numa metodologia que as pessoas falavam. E é engraçado porque se você pega um público de 100% e você conversa com todos que já participaram do BNI, a gente sabe que a taxa é bem alta de quem realmente se apaixona e consegue refletir isso e replicar em outros contextos, né. Então toda aquela verdade, aquela vontade, aquele momento desafiador, eu acho que se somou para a gente realmente acreditar que iria dar certo aquela equipe. A sua especialidade dentro do BNI é câmbio e ouro. Isso. Já era desde sempre, desde a primeira vez que você entrou? Foi. Como membro fundador, eu expliquei o que eu fazia. A minha casa de câmbio, ela é um pouquinho diferente das outras, porque a gente tem alguns outros serviços, e a gente foca muito no câmbio e no ouro. E quando a gente fala no ouro, é porque é diferente de você adquirir um ouro conosco do que você adquirir numa joalheria, por exemplo. O nosso foco maior é vender ouro para investimento. Entendi, que legal. Na época da pandemia, estava passando por aperreio? Então, eu acredito que todo empresário ele tem que ser dinâmico, né, Sim. e não colocar todos os ovos na mesma cesta, né. Boa. Então, o que que acontece? Os meus produtos e os meus serviços, eles se complementam. Porque quando a pandemia chegou e as pessoas estavam parando de viajar, muitas começaram a vender moeda, porque estava precisando daquele colchão que eles fizeram ali de Sim, liquidez como uma forma de segurança. E também aqui em Brasília a gente tem uma característica de público um pouco diferente. sim. Porque funcionário público em si, servidores, eles não pararam de receber valores e com certeza conseguiu economizar muito, porque ninguém estava saindo para canto nenhum. Então, quem podia comprava, quem não podia vendia. E em questão ao ouro, foi um dos momentos que a gente mais rodou, porque o ouro ele sempre valoriza nas grandes crises. O engraçado é que as pessoas só lembram do ouro nas crises, né? Mas quem estava precisando também pagar
alguma alguma diária ali de hospital, alguma consulta que Sim. teve muito disso, algumas pessoas não tinham plano de saúde. Essas pessoas, às vezes, elas tinham alguns presentes que elas ganhavam em ouro, alguma joia que não estava mais usando, uma aliança esquecida de um ex-relacionamento. Então elas nos procuravam para poder liquidar. Assim como tem o outro lado da moeda, as pessoas que tinham aquela renda fixa entrando normalmente, estava comprando, a barrinha de ouro, ativo financeiro para investimento a longo prazo. Que legal. Que é muito interessante saber, né, porque às vezes a gente pensa quando a gente fala em pandemia, a gente pensa muito só no quanto o empresário sofreu, a gente sabe É, que muitos fecharam, mas também teve muita gente que conseguiu, ainda que dentro daquela pandemia, daquela loucura toda, né, manter seus negócios, se sobressair. É muito interessante, né. Eu fico só visualizando como que a gente forma uma equipe 100% online, e aí depois a gente fala para eles: "Agora a gente vai voltar para o presencial. Vamos embora fazer isso aqui acontecer", e deu certo. você está falando isso, e a equipe que eu sou diretora consultora, ela era híbrida também, porque demorou um pouquinho para lançar, em razão de todos os contextos, e ela teve que se lançar híbrida. E a gente tomou a decisão de torná-la 100% presencial recentemente. Mas no dia que eu comentei sobre uma possível votação, ainda bem que foi pelo Zoom, porque teve muita gente querendo estar com uma cadeira na minha cabeça, né. Mas olha que engraçado, né, hoje em dia, lógico, cada equipe tem sua característica, sua personalidade, né, Sim. a gente nunca pode colocar sempre os mesmos parâmetros. Mas a longo prazo, é visível para eles o quanto a equipe conseguiu dobrar de OPNF, está crescendo, e hoje em dia nós somos 100% presencial, e a gente não perdeu nem 5% dos membros em razão de ser presencial. Né, então assim, é aquilo que eu comentei no comecinho, é desafiador para qualquer empresário ver que alguém está mudando algum combinado com ele ali atrás, né. Sim. Mas eu acho que todo mundo pensa que o diretor e até mesmo, os membros mais antigos ou quem está numa coordenação, no fim das contas eu acho que eles entendem que no final todo mundo está querendo o melhor para todo mundo como equipe, como um time. Precisa ter essa percepção, né. Sim. Sobre valores, a gente fala toda reunião sobre nossos valores fundamentais. Lá no online, quando você começou, você consegue lembrar qual foi aquele valor fundamental que você disse: "Caraca, esse aqui faz sentido para mim"? Eu sempre fui muito de construir relacionamentos. É o valor que eu sou apaixonada até hoje. Lógico que eu gosto de todos, eu entendo que todos têm seus momentos de dedicação, mas eu acho que construir relacionamento é o que muda o BNI, o que modifica qualquer empresário. Tem diversas histórias que a gente vê que se tornam apaixonantes, né? Pessoas que às vezes numa outra cidade, de madrugada, precisou de algum membro para abrir uma loja de oficina de carro. Na equipe que eu sou DC, por exemplo, teve um pedido de casamento, né? Olha que fantástico. Assim como também eu já ouvi relatos de pessoas falando que foi uma referência do BNI que ajudou a colocar, a comida dentro da geladeira, e que a pessoa estava passando uma dificuldade, estava até repensando na renovação dela. Mas quando a gente para pensar nesse lado, a gente entende que tem muitos membros que, apesar de não permanecer por motivos diversos, ainda mantém um relacionamento forte com aquelas pessoas. E quando eu vejo isso, eu vejo situações de padrinho de casamento, madrinha de casamento. Eu vejo situações aonde as pessoas se tornam melhores amigos. E o construir relacionamento, eu acho que potencializa quando você tem esse norte, mas tem um outro viés também, que para mim é interessante. A partir da construção de relacionamento vem a credibilidade que a gente tanto comenta, certo? Mas quando nós conseguimos entender que, é mais difícil à medida que nós vamos alcançando certa idade, nós fazermos novas amizades, e até mesmo de anos e anos a gente talvez mude nosso ciclo porque os pensamentos não permanecem iguais, te dá possibilidade de você conversar com o mundo empresariado. E às vezes, ainda mais aqui em Brasília, nem todo mundo é do mundo empresariado. Então eu já ouvi de membros falando que às vezes a esposa é servidora pública, não entende a rotina dele, a dor dele, e Uhum. que ali ele tem um ambiente agradável de às vezes conversar, desabafar, e até evita de levar certas situações para dentro de casa. Suporte e apoio, né. É Exatamente, entender que a equipe do BNI é suporte e apoio. exatamente. É, mas eu gosto sempre de fazer essa reflexão, sobre ter amigos.
dentro do BNI, né? A gente constrói amigos dentro do BNI, isso é fato, isso vai acontecer. Mas eu sempre falo assim nas equipes: não sejam amigos tamanho que não possam cobrar uns dos outros aquilo que precisa ser feito. Sim, A gente não pode favorecer um amigo, né, e usar a metodologia como uma espada para aquele que não é o amigo, sim. né? E como é que a gente encontra esse equilíbrio dentro das equipes? Quando eu fui fazer a minha apresentação de pós, perguntaram para mim a diferença entre a moralidade e a ética. Eu acho que isso se encaixa muito dentro do nosso contexto. Porque vai ter a pessoa do coração bom que ela realmente está fazendo pelos melhores motivos possíveis. Mas também vai ter aquela pessoa que aquela frasezinha que a gente fala, né? Me diga quem tu és a partir do momento que eu te dou um cargo. Mas é importante a gente sempre lembrar que o nosso propósito inicial foi a gente fechar negócio. Lógico que algumas pessoas podem ter alguns outros, né, propósitos, como se desenvolver profissionalmente, alguma personalidade que às vezes é mais retraída consegue se desenvolver nesse aspecto, né? Sim, Mas eu acredito que é uma linha muito tênue. Mas tem uma frase que o Dex Rodrigo uma vez falou, que é verdade. Porque uma pessoa relatou que estava passando por muita dificuldade, em razão disso não iria renovar, mas que queria uma chance, que foi por conta disso que não conseguiu se desenvolver dentro da equipe. E aquela frase, ela é um norte para a gente poder replicar. A pessoa não precisa estar dentro do BNI para a gente ajudar ela. Mas é importante a gente trazer um viés para ela da seguinte forma: a sua postura está atraindo ou repelindo? Qual que é a interpretação que as pessoas estão tendo diante do seu posicionamento? E as pessoas sempre têm que se lembrar de que a ética, ela permanece em qualquer quesito. E não é porque nós estamos ali criando amizade, às vezes almoçando, às vezes num happy hour, às vezes numa festa, nós devemos sempre atrair a ética com a credibilidade. Não é porque outra equipe faz que eu tenho que fazer. Não é porque tal sim. colega faz que eu tenho que fazer. A gente sempre tem que se lembrar disso. A gente fala que às vezes o mais difícil, né, de equipes muito antigas, é quando a gente tem alguns membros que perpetuam, né, algo que não é para ser perpetuado, algo que não está de acordo com a metodologia, né? 1 a 1, por exemplo, né? A gente teve já, eu digo que não na minha região, né? Eu falo lá no Himalaia já aconteceu isso, né? Nas minhas regiões isso não acontece. Do membro achar que 1 a 1 pode ser feito com mais de uma pessoa, Ah, sempre sabe? tem um E aí desse. eu fico pensando assim, gente, o nome já se explica. Não diz 8 a 1, não diz 7 a 1, é 1 a 1. Eu não precisava mais nem explicar depois disso. Mas vamos lá, não pode, não pode. Podemos fazer 2? Não, não podemos, Sim, por favor, né? guardem isso na E cabeça. aí o que é que eu faço sempre? Por quê? Eu gosto muito de fazer esse exercício, sabe, Kelly? De trazer o porquê. Por quê? Porque quando a gente está fazendo 1 a 1, a ideia é de que você foque no outro, para que você entenda de fato o que o outro faz, para que você, ao final desse 1 a 1, você já tenha uma referência. Se você faz com 2, 3 ali, dificilmente a tua comunicação, ela vai ser a mesma para todos, porque a interpretação é diferente de cada um. Sim, E a gente precisa de foco na hora que está fazendo 1 a 1. Não à toa existe uma ficha em que você faz baseado nela, mas às vezes é muito difícil para um membro antigo que perpetua que isso é possível, né? Ele entender que não é e parar de perpetuar que é. e quando pede para secretário, alguém mandar mensagem para marcar 1 a 1? Muitas vezes fazem isso também, né. Olha só. E aí tem os 2 lados da moeda, né, tem um membro que tá fazendo, ele acha que não tá fazendo mal nenhum. Mas tem membro que recebe esse convite e ele se sente ofendido, Ah, né, então sempre chegam algumas reclamações sobre 1 a 1. Mas a que eu mais acho grotesca, assim, quando as pessoas comentam, é aquela falta do ser humano hoje em dia poder prestar atenção 1 hora numa coisa bem feita, né. Em 1 hora você fazer algo bem feito. Deixa o celular de lado, avise os seus funcionários, avise a sua família, entenda que 1 a 1
é uma reunião de trabalho. Sim. É para você se conectar, tudo mais, mas é uma agenda para você colocar ali e você ter aquele momento destinado, né? Então eu acho que as pessoas também têm que entender a seriedade de um a um. Às vezes a pessoa chamou alguém para fazer um a um já pensando num possível conector, né? Aí a pessoa vai lá, faz um a um péssimo, chega atrasada, fica atendendo o telefone toda hora, quer fazer online, mas não presta atenção, fica mutando o vídeo. É, na minha equipe também nunca aconteceu, Adoro. mas uma vez chamaram para fazer online, a pessoa fechou a câmera na hora que o outro estava falando, o microfone, e ficou andando pelo negócio dele. E aí o outro membro, né, pegou e falou: Fulano, você tá aí, Fulano? Aí ele demorou um pouquinho dele, desculpa, é que eu tive que resolver uma situação aqui. Ele, olha, eu vou encerrar então, a gente vê uma próxima oportunidade, tudo mais, né? Então, assim, são cada caso, né? Eu acho que nós poderíamos depois juntar todo mundo, pegar os melhores casos e criar um livrinho pra gente repassar. Vamos fazer um stand-up, Kelly. Eu acho Né? que Sobre o dá. que não fazer, né? Dentro do BNI, né? Essa é uma boa estratégia do que a gente não deve fazer. Porque eu sempre falo, brinco, né? Brincadeiras, piadas internas, como queimar o seu filme de uma forma eficiente. Ah, sim. É fazendo isso, É, né? sim. Porque aquela pessoa, ela se sentiu como naquele dia, né? Minimamente desinteressante, Com certeza. né? Porque o outro não parou sequer para ouvi-la. Mas aí, e aí eu gosto de falar isso para os DCs, né? Lá da região. E aí o que que a gente pode fazer pelo outro membro? O que saiu caminhando, né? Você pode pensar de duas formas. A primeira é que, caraca, que sem noção. E a segunda é, vamos trazer ele Sim. para a metodologia? Ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, vamos trazer ele para a metodologia? Vamos sentar com ele? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Será que não foi algo pontual? Sim. Entendeu? Quando eu falo do 1 a 1, eu gosto muito de exemplificar que às vezes as pessoas botam lá no grupo do WhatsApp assim, né? Gente, minha agenda liberou. Alguém está disponível para fazer 1 a 1? Caraca, isso aí é a mais prova viva da falta de estratégia da sua empresa. Eu não estou falando do seu 1 a 1. Eu estou falando da sua empresa. Porque se você não sabe com quem você quer falar, qualquer um serve. Exatamente. Aí vem as duas coisas. Se você faz esporadicamente, ok, pagou um horário e você quer fazer 1 a 1 com alguém, tudo bem. Mas se você faz isso com constância, dificilmente eu acredito na sua empresa. Essa pessoa que faz isso, a gente sempre vê alguns outros deslizes em outras atitudes, né? Dá e vê. Exatamente. E depois o fim dela é natural. Porque ou ela se desenvolve, ela agradece depois, porque aprendeu pequenos aspectos de que ela pode melhorar até com o cliente dela, Sim, né? Ou ela acaba se sentindo um pouco deslocada, um pouco constrangida, e ela acaba saindo, né? Neste caso em específico, eu posso comentar sobre isso, sem problema algum. Foi um membro que chegou num tempo que ele estava sendo o único membro em cinza, né, do Traffic Lights, do semáforo. E ele, por si só, acabou falando: olha, gente, tô com dificuldade, não tô sim, conseguindo, então eu prefiro me ausentar. sim. Uma pessoa muito querida, né? Todo mundo acolheu bem, mas infelizmente, às vezes, não é Não é para o todo momento. mundo. Não é para todo mundo, é isso. Né? Eu sempre falo, BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BNI. E tá tudo bem. E tá tudo Exatamente. bem. Então, às vezes, não é o momento da pessoa, né? Mas o que eu penso, às vezes, é que o outro, ele vai pensar assim: como que eu vou referenciar alguém da minha rede de contato para ele atender? Será que ele vai atender desse jeito? E aí a pessoa não vai receber o quê? Referência. E aí ela vai dizer o quê? Que o BNI não dá certo. E tem uma frase que eu ouvi de uma amiga minha, o nome dela é Renata, e ela trabalha com comunicação, e ela falou a seguinte coisa: seja intencional. Em tudo que você faz na sua vida, seja intencional. Ainda mais em contexto de BNI, aí eu que, né, migro para cá. Seja intencional em todos os seus atos. Sim. Uma coisa que eu gostava, né, fico nesse termo gostava, no momento pertinente eu faço, é que eu abro o Traffic Lights, dependendo com quem que eu estou conversando, eu explico a seguinte questão: vamos entender o porquê desses contextos?
Vamos ver por acaso, certo? Aqui nós temos uma pessoa que ela tem 4 a 5 atrasos. Será que se a gente referenciar o nosso melhor cliente, que ela está pedindo toda semana, ela não vai se atrasar para essa reunião em específico? Aí o outro membro começa a refletir. Aí eu explico para ele, tem diversas coisas no Traffic Lights que não é de uma forma de prejudicar, massacrar alguém, não. É para nós termos uma ideia de que a equipe está evoluindo de forma orgânica e que o Givers Gain está sendo Sim. implementado, né? Então, assim, todo mundo tem que ser intencional nos seus atos. É a mesma coisa de uma pessoa que levanta para fazer pedido de referência, já sabe que esse é o momento principal da reunião para ela, toda semana, e a pessoa levanta e fala que se esqueceu, que não anotou, que não está acostumado ainda. Então, assim, seja intencional nos seus atos, porque eles Sim. vão refletir. Sim. Seja um atraso, seja uma falta de preparação de apresentação principal, de um pitch, tudo isso se reflete. Lógico que a gente vê muitas pessoas evoluindo também. Sim. Já vi pessoas pegarem probatório e hoje em dia você não fala que o começo da jornada dela foi daquela forma. E a gente fica contente por essas pessoas, porque são as melhores para dar um testemunho do quanto o BNI conseguiu dar uma mudadinha de chave ali na vida e ela conseguiu replicar aquilo em outros contextos. Sim. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem fazer uma reunião de negócios porque nunca precisou, a profissão dela não exigia isso e ela começa a aprender a se desenvolver. Sim. A gente vê dentista, um caso prático. Muitas vezes só consultório, 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 consultório. Ele mal lida com até a recepção, né? E aí, às vezes, ele não tem essa ideia. Primeiro que ele é um empresário, Sim. né? E depois que ele vai passar por isso, por reuniões. Que ele vai precisar definir o que é a estratégia do negócio dele. Quer uma coisa melhor do que um PSM ensinar a pessoa a fazer um pedido de referência mais específico? E quando ela acaba descobrindo de fato quem são os verdadeiros parceiros dela, porque às vezes a gente tem uma ideia de que aquelas pessoas são nossa esfera de contatos, nossos ideais parceiros. E depois de um tempo você percebe, não, na verdade o meu parceiro é esse. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Tem um membro que é de engenharia civil e por muitas vezes pedia referência. Quem quer reformar, quem está recém-casado, pessoas que querem ampliar mais a casa, o apartamento, sabe? E depois de 3 anos, entendeu que o mais efetivo era os arquitetos do BNI. Ou seja, criar parcerias com arquitetos e começou a Sim. pedir referência de arquitetos. Olha como a gente se vira, né? Ainda mais num contexto de engenharia e arquitetura, que muitas vezes as pessoas acham que se competem diretamente, né? Mas podem ser complementares. Sim. Sim. Você sabe que o Fábio Torres, ele é o diretor executivo de Guarulhos e Sorocaba. Uhum. Ele era o meu diretor executivo quando eu fui membro. Ah, legal. E tinha um exercício que ele fazia assim, pra gente pensar, né? Quem conversa com seu cliente antes de você? Quem são as pessoas que conversam com quem você atende antes de você? No caso do engenheiro civil, o arquiteto. Sim. O arquiteto conversa com o cliente do engenheiro antes da pessoa ir até o engenheiro. Com certeza. Então, o arquiteto ele vai ser fonte inesgotável de referência para esse engenheiro se ele estiver dentro da equipe. Exatamente. E aí tem um outro caso, né, que eu vou até citar, porque eu queria tirar esse paradigma dos membros em relação a isso. Vamos conversar um pouco sobre marketing digital. Muitas vezes alguém faz tudo do marketing, né? O Sim. tráfego, a criação de site, rede social, tudo Uhum. mais. E a gente sabe que é mais especialidade aprofundada no BNI, nessas cadeiras em específico, né? Quando entra uma pessoa de marketing com alguma outra especialidade, porque essa só pode escolher uma, a primeira coisa que ela tem é de falar: não, eu não quero, porque ela pode fazer o que eu faço, porque às vezes eu tô vendendo pacote, mas a pessoa não reflete para entender que aquela pessoa talvez não faça tudo que ela faz e precise dela para poder implementar, né, um serviço mais estruturado para o Sim, cliente dela. sim. Então a jornada do cliente, ela se faz muito bem. É a mesma coisa quando às vezes nós incentivamos as pessoas a fazerem 1 a 1 com pessoas da mesma profissão de outra regional. Vem cá, o que tá dando certo para você? Sim. Por que você tá há 3 anos do BNI? Porque às vezes a pessoa tá com 8 meses sem fechar negócio, E não sabe o que está acontecendo. e ela tá pensando que não é pra profissão dela, mas tem Sim. gente que tá tirando água da pedra. Sim. Então faz sentido conversar com as pessoas, entender quanto tempo está. Às vezes dá para você ter alguns insights interessantes. Eu mesma já tive, né, com pessoas do BNI que trabalham na área de câmbio mesmo.
Então eu coloco isso aberto para todo mundo. Não fechem as portas para membros novos e não se sintam ameaçados. Vejam como oportunidade. Tenta entender o que ele já aprendeu na jornada dele que ele pode contribuir com você. Porque se ele estiver dentro do BNI, provavelmente ele vai fazer isso. Ele vai ser. Se ele não faz isso por si só, eu entendo que se ele der uma oportunidade, ele vai ser reconfigurado para que faça. Porque a gente fala sobre Givers Gain toda a reunião. Uma hora a pessoa entende. Exatamente. Né? Naquela hora que dá aquela vírgula da esperança dele, né? Aí ele entende, de fato, ele fala, realmente, eu acho que eu preciso dar um gás aqui, acreditar mais, porque todo mundo sempre quer que alguma coisa se pague para ver, né? Kelly, obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo aqui. Se você pudesse deixar um recado agora para os diretores consultores, qual seria esse recado? O meu recado, eu vou replicar o que a gente ouviu do Dr. Ivan na Conferência Nacional deste ano. A cultura ela é muito importante, seja no contexto das nossas empresas, porque senão vão criá-las por nós, quanto em nossas equipes com os nossos membros e os nossos colegas. Então, sempre reforcem a cultura e sempre volte nesse núcleo, para que assim a equipe consiga crescer de uma forma orgânica e estruturada. Eu acredito que é o principal pilar para nós. Obrigada, viu, Kelly? Obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Gosta de uma frase que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso quer dizer que você pode ter a estratégia que tiver na sua empresa. Se a sua cultura ela não estiver bem implementada, dificilmente ela dará certo. Muito obrigada e até o próximo episódio.